Olá, meus amigos! Finalmente chegamos ao vídeo 3, que estamos comentando o livro A Questão Judaica de Marx, né? Então, se você não acompanhou o vídeo 1 e o vídeo 3, clique aqui para o vídeo 1 para assistir o vídeo 1 e clique aqui para assistir o vídeo 2. Nesse vídeo 3 a gente vai fazer o arremate e o objetivo desse vídeo 3 é falar da emancipação humana, como a gente supera o estado de coisas. No vídeo 1 a gente falou o quê? No vídeo 1 a gente mostrou que a crítica de Bauer ao problema da questão judaica era uma crítica inadequada, porque a questão não era tão somente teológica, a questão era política e social. No vídeo 2 a gente mostrou que, diferentemente da Alemanha, cujo Estado não era laico, era um Estado religioso, a França já tinha promovido um grau de emancipação, que era separar o Estado da religião. Mas para Marx, a questão era que essa emancipação era incompleta, era uma emancipação irreal. Então, essa emancipação representava, além de tudo, os interesses burgueses, representavam o próprio capitalismo. Então teria que fazer uma outra emancipação, que ele chamou de emancipação humana, que seria um grau a mais que essa emancipação política promovida pela França e pelos Estados Unidos, pelo Estado liberal, de um modo geral, que protegia os interesses da burguesia. Na verdade, Marx queria superar a própria sociedade burguesa, e é isso que a gente vai ver nessa última aula, nessa terceira aula do vídeo de comentando sobre a questão judaica de Karl Marx. É um texto de 1843, publicado em 1844, como você sabe. Então, Marx, nessa questão da emancipação humana, é bom retomar uma frase dele, que ele vai dizer que a questão da relação entre emancipação política e religião transforma-se para nós na questão da relação entre emancipação política e emancipação humana. Então, a emancipação humana, como a gente pode ver desse texto, é um grau acima da emancipação política. É um novo patamar de emancipação. E o que busca a emancipação humana, diferentemente da emancipação política? Em primeiro lugar, a emancipação humana é mais do que o direito. É mais do que a própria política. Porque Marx, já desta época, já de 1844, lembre-se que Marx ele frequentou uma faculdade de Direito, então ele não era um total ingênuo quando falava em superação de direito. O problema da desigualdade para Marx não poderia ser resolvido no âmbito político, teria que ser resolvido no âmbito social. Na verdade, o problema da desigualdade já tinha sido resolvido no âmbito político. Que a burguesia já disse, não tem isso de desigualdades. Todos são iguais perante a lei. Todos têm igual acesso ao Estado. Só que para Marx essa era uma igualdade irreal, uma igualdade ilusória, que escondia as desigualdades por trás da sociedade. Então por isso que eu estou dizendo aqui que para Marx ele queria mais do que o direito, mais do que uma mudança política. Ele queria um comportamento ativo do Estado. E Marx, nessa época, já começava a pensar como isso seria possível. E desde 1843, naquele texto Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx vai dizer que a classe que vai fazer isso é o proletariado. E como vai fazer isso? Através da Revolução Comunista. Então, Marx sabia que a Revolução Comunista, a emancipação humana, que são similares nesse contexto, são termos similares nesse contexto, ela é mais do que o direito. Porque o que é o direito? O direito é uma forma de garantir, de manter a ordem social e não de modificá-la. Eu sempre falo para os meus alunos, veja, imagine a melhor ordem social que você considere. A melhor, seja de esquerda ou de direita. A melhor ordem social que você considere, a ordem social dos sonhos. Qual é o papel do direito? Manter essa ordem social. O papel do direito não vai ser modificar essa ordem social, vai ser sempre manter, porque o direito é um instrumento de legitimação de poder. É um instrumento de legitimação classista. Então o papel é manter essa ordem social. Aí Marx vai dizer que quando o Estado transfere o problema da desigualdade social para a sociedade civil, muito antes de anular as diferenças sociais, ele pressupõe que essas diferenças existem. E diz que, olhem, lute por essas diferenças na sociedade. Não lute aqui no Estado. No Estado todos são iguais. Meu papel já foi feito. Porque eu sou um Estado liberal e eu me abstenho de resolver os problemas sociais.
Meu papel é garantir apenas direitos básicos, que como a gente viu no vídeo 2, são os direitos da burguesia. Então, isso faz com que o Estado permita que a sociedade civil haja sem controle. E num ambiente sem controle, quem decide sempre é o mais forte. Como a gente sabe, aquela mão invisível de Adam Smith não existe. Não existe. É uma mão, além de invisível, é uma mão inexistente. É nesse sentido a argumentação de Marx. Veja nessa citação longa o que Marx vai dizer. Vai aparecer na sua tela. O Estado anula à sua maneira a diferença por nascimento, estamento, formação e atividade laboral, ao declarar nascimento, estamento, formação e atividade laboral como diferenças apolíticas, ao proclamar cada membro do povo, sem consideração dessas diferenças, como participante igualitário da soberania nacional, ao tratar todos os elementos da vida real de um povo a partir do ponto de vista do Estado. Não obstante, o Estado permite que a propriedade privada, a formação, a atividade liberal atuem à maneira delas, isto é, como propriedade privada, como formação, como atividade laboral e torne efetiva a sua essência particular. Longe de anular essas diferenças fáticas, ele existe tão somente sob o pressuposto delas. Ele só se percebe como Estado político e a sua universalidade só torna efetiva em oposição a esses elementos próprios deles. Então, uma primeira característica da emancipação humana é que a emancipação humana ela vai gerar o fim da alienação. E a alienação é decorrente do capitalismo. Ah, Ronaldo, eu não sei o que é alienação. Veja, eu já falei sobre alienação no vídeo 2 e existe um vídeo aqui no canal sobre os 4 sentidos da alienação na obra de Marx. E eu sugiro que você veja clicando aqui. Então, o primeiro passo da emancipação humana é pôr fim à alienação, que é decorrente do capitalismo. E o segundo passo é conseguir a igualdade real entre os homens. Não é uma igualdade fictícia, ilusória, uma igualdade tão somente política. Tem que ter igualdade social. Então é mais ou menos aquele velho dito de Aristóteles. Tratar os iguais igualmente e aos desiguais na medida das suas desigualdades. Se um homem é desigual ao outro, eu não posso tratar esses homens de forma igualitária. Eu vou ter que fazer um balanceamento para que na balança social, na balança da justiça, eles fiquem como iguais. Então aquele que é mais desigual que o outro tem pouco acesso a bens públicos, a bens jurídicos, etc. Eu vou ter que dar um incentivo maior a esse do que a um homem que já tem mais acessos para igualar esses homens ao final do processo, né? Então a emancipação humana implica fim da alienação e igualdade real entre os homens. Você me pergunta, mas Ronaldo, como é que Marx propõe que se alcance isso? Com a Revolução Comunista. Com a Revolução Comunista. A Revolução Comunista vai destituir, segundo Marx dessa época, a burguesia de onde ela está. A sociedade não vai ser mais burguesa, vai ser uma sociedade nitidamente igualitária. O homem não vai mais ser separado do outro homem. O homem vai haver uma junção de um homem com o outro, né? Veja que Marx já era comunista nessa época. Ele já era comunista nessa época. Desde 1843, ele também já sabia qual era a classe que promoveria a Revolução Comunista: o proletariado. O proletariado era a classe que ia promover essa Revolução Comunista. E ele já sabia que esse percurso para instituir o comunismo não seria de forma pacífica, porque a burguesia não deixaria. Então seria através de uma revolução. Marx já era comunista, a classe social que ia promover o comunismo era o proletariado, e não era por uma via pacífica, era por um meio revolucionário. É por isso que Marx criticava o Bruno Bauer, como a gente viu no vídeo 1, e ele dizia que não era na ação do pensamento, não era na ação intelectual que a gente ia mudar a sociedade. Na verdade, a gente tinha que mudar a sociedade pegando em armas. Essa era a ideia de Marx. É por isso que a famosa frase dele na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel é a seguinte: temos que substituir a arma da crítica, ou seja, a ação intelectual, pela crítica das armas. Temos que ter uma ação efetiva, porque o intelecto, a ação intelectual não muda o mundo. É nesse sentido que Marx inquire aos judeus, faz a seguinte inquirição aos judeus: que emancipação almejam os judeus? A emancipação política ou a emancipação humana? Lembre-se que, como a gente viu no vídeo 1,
O contexto do texto sobre a questão judaica era que os judeus não podiam ocupar cargos públicos em razão do seu credo. E o Estado alemão era um Estado cristão. Então, se os judeus disserem, não, eu quero a emancipação política, vai ser uma emancipação irreal. Não vai ser uma emancipação do povo enquanto tal. Porque o judeu, como é que tem emancipação política? O judeu vai se converter ao cristianismo. Não vai ser uma emancipação nem do próprio judeu. Marx argumentava. Então, se você quer uma emancipação política, é uma emancipação irreal. É uma emancipação que mantém o status quo, o interesse burguês. A verdadeira emancipação, diz Marx, é a emancipação humana, que é uma emancipação real, é uma emancipação prática, é uma emancipação desalienada. Essa é a palavra. Desalienada. No Marx dessa época, ambos são promovidos pelo Estado. Só que o Estado liberal, ao invés de fazer essa emancipação prática, real, desalienada, fez a emancipação política. Ou seja, se absteve e transferiu o problema do âmbito público para o âmbito privado. Aí é quando Marx, e a gente já está no tópico 3 na nossa ficha de aula, Marx ele vai falar da diferença entre os direitos do homem e os direitos do cidadão. Para Marx, os direitos do homem é o quê? Os direitos do homem é o direito do homem privado, egoísta e separado dos outros homens e da sua comunidade. Ou seja, o que é isso? Um direito alienado. Um direito alienado. Então, a primeira característica dos direitos do homem, esses direitos humanos de primeira geração, que Marx critica, é que é um direito alienado. É um direito do homem burguês. E o que gera a segunda característica é que classe que esses direitos protegem? A sociedade burguesa. A classe burguesa. E como é que surgiram esses direitos? Graças a uma emancipação política. Que é um grau de emancipação. Marx reconhece que a emancipação política foi importante, mas não pode ser o fim dos tempos a emancipação política. Temos que ter uma emancipação maior. Uma emancipação que ele chama de emancipação humana. Assim, em síntese, os direitos humanos são os direitos da burguesia, do homem burguês. E aqui, a gente se encaminhando para o final deste comentário sobre a questão judaica, a gente tece algumas conclusões. São 9 conclusões que a gente pode extrair desse texto. A primeira conclusão: os direitos humanos das declarações de direitos do século XVIII representam sim um grau de emancipação. Representam sim um grau de emancipação. É uma emancipação incompleta, mas é melhor uma emancipação política do que nenhuma emancipação. É melhor um Estado laico do que um Estado religioso. Essa era a ideia de Marx. E a segunda conclusão: esta emancipação, porém, como eu disse, é incompleta e se opera apenas na ordem política, no âmbito político. Ela é incompleta justamente porque ela não opera na sociedade. Se opera apenas no âmbito político e logo é uma igualdade ilusória. Essa igualdade proferida pelas declarações é a igualdade do homem proprietário, uma igualdade ilusória. Terceira conclusão: esta emancipação não representa uma melhoria em grande parte dos problemas sociais, em especial os de natureza econômica, porque ela permanece, ela legitima inclusive o modo de produção capitalista, o modo como são feitas as trocas na sociedade civil. Ou seja, a vida burguesa. A vida burguesa. Ela não extingue a vida burguesa, aliás, ela legitima a vida burguesa. Então, quarta conclusão, é por isso uma emancipação insuficiente, na visão de Marx. Quinta conclusão, a emancipação política representa os interesses da burguesia, pois possibilita que ela participe do processo político e, ao mesmo tempo, impede que seja modificada a estrutura social em que ela administra os seus negócios. Então, tem tudo a ver com a vida burguesa. Sexta conclusão, a sociedade civil burguesa é considerada uma esfera não política e, portanto, não podendo a sua estrutura ser modificada. Isso é muito importante. Que foi aquela, como a gente viu no vídeo 2, foi aquela passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, a burguesia que na Idade Moderna, a incipiente burguesia na Idade Moderna, que tinha um caráter político, porque ela estava diretamente atrelada ao Estado, ela na Idade Moderna ela deixou de ter um caráter político e passou a ter um caráter social. É por isso que as declarações de direitos falam em direitos naturais e imprescritíveis do homem. Um direito que é natural é um direito que não está sujeito a modificação de ordem política. Porque um direito natural é aquele que é da essência do próprio homem. E algo que é da essência do próprio homem não pode ser modificado pelo Estado. Então, veja a ideologia, veja o interesse por trás do justnaturalismo em dizer que os direitos burgueses são direitos naturais. Os direitos burgueses são direitos naturais, logo eles não podem ser modificados.
A própria sociedade burguesa não pode ser modificada. Quantas pessoas você conhece que dizem que o capitalismo é inerente à vida dos homens? Então, essa é a ideia que Marx quer transmitir. Sétima conclusão. A verdadeira emancipação, que Marx chama de emancipação humana, tem que consertar os problemas sociais pretensamente apolíticos que estão na sociedade civil e que é o espaço onde a burguesia opera. Essa é a ideia de Marx. Essa é a ideia principal de Marx. Porque, veja, o que a gente está chamando de sociedade civil, de problemas sociais, Marx diz que esses problemas sociais são tão ou mais políticos do que os problemas considerados políticos. Então os problemas políticos não estão apenas no Estado, estão também na sociedade. A estratégia da burguesia é dizer que esses problemas são apolíticos, para não serem sujeitos à mudança social, a partir de mudança de regimes políticos. A verdadeira emancipação, que é a emancipação humana, é, para Marx, uma política contrária ao domínio da burguesia. E eu acrescento, ao domínio do capitalismo. Então esse texto de Marx mostra que ele é contrário à sociedade burguesa. Ele é contrário à vida burguesa. E logo, por isso, contrário aos direitos humanos dessa época. Agora, contrário no sentido muito específico. Não é que ele diz que os direitos humanos não promovem nenhuma emancipação, os direitos humanos são ruins em si, os direitos humanos não serviram em nada para a sociedade. Não, ele não vai dizer isso, não. Os direitos humanos foram muito bons, porque separaram o Estado da religião. Só que eles são insuficientes, principalmente porque eles protegem a vida burguesa, a sociedade burguesa. E por fim, a última conclusão. A forma de conseguir essa emancipação seria com a Revolução Comunista e a tomada de poder pelo proletariado. Marx já sabe como é que se consegue e qual é a classe que vai conseguir. Na ideia dele, lá em 1843/1844. Então é isso, pessoal. Essas são as minhas compreensões acerca desse belíssimo texto, A Questão Judaica. Como vocês sabem, que eu falei no primeiro vídeo, eu usei uma edição da editora Boitempo, publicada em 2010, que eu vou deixar nas referências, né? Para vocês pesquisarem, enfim. Vocês viram também que em todas as citações que eu mostrei, eu coloquei a página da citação. Então a página diz respeito a esse livro aqui, né? Você provavelmente pode ter acesso a outros livros, ou o alemão em original, ler no alemão original, mas eu preferi facilitar e trazer essa edição. Essa edição é boa porque ela traduz direto do alemão. Isso é um benefício para a gente, é um benefício que a editora Boitempo está fazendo, traduzir os textos de Marx diretamente da língua original, do alemão. Bom, então ficamos por aqui, né? Espero que você tenha gostado dessas 3 aulas sobre a questão judaica. Eu tentei esgotar esse livro, né? A Questão Judaica, e espero que vocês tenham apreciado e tenham aprendido mais sobre o contexto em que esse livro foi escrito e sobre o conteúdo desse livro. E convido a todos para ler esse livro, porque melhor do que uma videoaula é uma boa leitura do texto para que vocês tirem as suas próprias compreensões. Essa foi a minha compreensão acerca da questão judaica. Se você gostou do vídeo, já sabe, dá um gostei aí embaixo do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para você continuar recebendo as nossas videoaulas. Então, pessoal, é isso. Até uma próxima videoaula. Tchau!